meus amigos e minhas amigas do Movimento Econômico, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao Health Talk MV, um novo espaço onde nós vamos discutir os avanços na tecnologia na saúde com o CEO da MV, Paulo Magnus. Paulo, seja muito bem-vindo. Prazer enorme estar repartindo conhecimento com vocês a partir do começo desse evento que é uma inovação na área de saúde. Pois é, nós vamos falar sobre avanço da tecnologia na saúde, telemedicina, porque a MV é uma grande empresa com uma larga experiência no desenvolvimento de tecnologia para a saúde, líder em software para a gestão do setor e tem acompanhado, não só acompanhado, tem sido protagonista nesse desenvolvimento de soluções para a saúde. E não poderia ser a pessoa mais indicada para conversar com a gente do que o Paulo Magnus, que tem sido um pioneiro em muitos assuntos na área de tecnologia na saúde. É ou não é? Agradecer principalmente ao mercado que tem nos permitido a gente fazer as transformações que a gente tem feito. Paulo, você tem dito que nós temos um desafio pela frente, que é avançar com a tecnologia na saúde. Mas a gente percebe que existem algumas barreiras, né? Alguns entraves. Que entraves você considera o mais desafiador para que possamos avançar com a tecnologia, que é algo fundamental para qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, o avanço da tecnologia na saúde? Nós tivemos alguns movimentos muito importantes, como por exemplo na pandemia. Na pandemia a gente teve um uso do digital de forma muito robusta. Passada a pandemia, vários movimentos voltaram para trás. Na minha percepção, acho que os grandes desafios são de percepção. Os gestores da área de saúde, eles investem montanhas de recursos para comprar um tomógrafo, uma ressonância, construir um prédio e ainda tem pouca percepção da importância do digital, do benefício que ele traz, seja para os pacientes, a segurança no tratamento, e seja para a instituição como um todo, no sentido de que ela gera ganhos efetivos de performance das instituições. Eu diria que o maior desafio é percepção das pessoas. Nós tivemos aqui em Recife a primeira UPA sem papel. Tivemos também a implantação do primeiro hospital totalmente digital da América Latina, onde a MV foi protagonista nesses processos. E eu queria que você me dissesse, de lá para cá, o que é que avançou? Bom, primeiro, esses eventos aconteceram em Recife, porque a gente escolheu Recife para viver, escolheu esse estado e a gente primeiro fez, foi um experimento de ter a primeira unidade de saúde sem papel, que foi a UPA da Imbiribeira. Aí depois disso, nós fomos fazer isso no hospital privado. Aí a gente ajudou, impulsionou o Hospital da Unimed a ser o primeiro hospital digital da América Latina, que foi uma visão para nós assim muito relevante. O segundo foi o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, né? E de lá para cá, esse movimento tem crescido muito. As instituições estão percebendo, melhorando a percepção de o quanto é importante investir no sem papel. Eu diria que somente o custo do papel paga a transformação digital. Então, assim, são coisas muito relevantes, com baixo custo, e é onde a gente precisa cada vez mais trabalhar a percepção. Paulo, traz um exemplo para a gente da diferença de um hospital hoje, que ainda é analógico, de certa forma analógico, para um digital. Quais são os ganhos que um hospital digital ele traz para a própria gestão e para o paciente? Vamos imaginar o seguinte: o hospital digital, os principais fatores que ele consegue dar como garantia, fora o econômico, fora os ganhos de performance que ele possa trazer, primeiro, ele traz a segurança absoluta que aquele tratamento foi feito de acordo com o que era previsto. Primeiro, ao chegar no hospital, esses dados são checados, os dados daquelas informações clínicas do paciente são checados com uma biblioteca internacional, onde existe o cruzamento entre os dados e o diagnóstico que o médico preencheu para saber se aquele diagnóstico está adequado. Depois, se a prescrição está de acordo com aquele tratamento. E mais na frente, quando ele chega, esses medicamentos ou essa solicitação chega na farmácia, você vai conseguir garantir que aquele medicamento prescrito foi aquele que foi dispensado, e na hora colocar esse medicamento no paciente, existe uma checagem na beira do leito
para ter certeza de que aquele medicamento foi prescrito e aquele medicamento chegou no paciente. Então, essa garantia desse ciclo, isso é um benefício enorme para a segurança. A gente fala de 400 mil pessoas que morrem por ano por erro de medicação. E o Hospital Digital zera isso. E essa checagem é feita com auxílio da inteligência artificial ou o próprio sistema ele tem os algoritmos que ajudam a determinar se está certo ou errado o processo? Bom, primeiro, a inteligência artificial chegou num momento bastante importante. Até no fórum da MV, que a gente teve aqui há 2 semanas atrás, a gente tratou muito disso. Ela vai ajudar em muitos fatores. Mas esse item do que a gente coloca na checagem ou na garantia de todo o ciclo ser garantido, ele é feito pela nossa tecnologia de forma tranquila, porque tem um medicamento. Primeiro tem uma checagem diagnóstica, depois tem uma prescrição feita. O segundo é a prescrição chega na farmácia, toda ela de forma digital, e ela sai para o ponto de atendimento lá no posto de enfermagem. E aí quando ele chega no leito, ele checa se o paciente é aquele, ele bipa o paciente, bipa o medicamento, e isso é feito um cruzamento que garante que aquele medicamento seja exatamente aquele que foi prescrito. Sobre a inteligência artificial, a gente guarda um capítulo aí para a gente falar sobre ela e o que ela vai fazer de bem para a área de saúde. Muito bem, vamos falar então um pouquinho desse fórum, né, que foi o 10º fórum, uma década, né, de encontros para discutir o avanço da tecnologia na saúde, que aconteceu em começo de setembro em São Paulo, né, o 10º Fórum Experience Fórum MV. MV Experience Fórum. MV Experience Fórum, desculpa. E vocês tiveram muitas palestras, acho que mais de 100 palestras esse evento promoveu. O que você destacaria, né, de mais revolucionário, né, nesse evento que marcou os 10 anos, com esses avanços toda a tecnologia na área da saúde? Beleza. Primeiro, o 10º MV Experience Forum, nós fizemos a cada 2 anos, e o primeiro foi há 22 anos atrás. Que nós fizemos a cada 2 anos, e teve 2 anos na pandemia que nós não fizemos. Então, qual o objetivo do fórum? O fórum, quando nós criamos, ele tinha como objetivo troca de experiência entre os nossos clientes para poder que um benefício que um hospital construiu ou um sistema de saúde, uma operadora construiu, o outro possa aprender, levar para casa e utilizar daquela experiência. Nos últimos anos, a gente percebeu que tinha uma importância muito grande e nós passamos a fazer o MV Experience Forum aberto para o mercado. Então, como a gente poderia, os nossos clientes, junto conosco, pegar essas experiências e levar para o mercado de saúde no sentido de impulsioná-la. E esse fórum, eu diria que ele foi espetacular. A gente teve aproximadamente 100 palestrantes em 3 palcos, 1.500 pessoas, 1.600 pessoas estiveram conosco. Os principais líderes da área de saúde estiveram no evento, né? Nós tivemos uma mesa, por exemplo, que nós reunimos o ex-ministro Mandetta, o presidente da ANS, Paulo Rebelo, o presidente da Abrange, o presidente da ANAP, Antônio Brito. Ali a gente construiu, e o deputado Pedro Westphalen, ali a gente construiu um ambiente de transformação no sentido de buscar o entendimento do que está acontecendo na saúde no Brasil. A gente vive uma grande crise. A saúde é um ambiente que é muito relevante, muito importante, mas nós estamos tendo uma crise entre os prestadores, entre as operadoras, porque os custos a gente não consegue mais pagar, as pessoas não conseguem pagar um plano de saúde, ninguém consegue estar tranquilo na subsistência. E tem um ponto aí que a gente trouxe para o debate, na verdade são 2 pontos. Um deles chama-se regulação mínima, nós precisamos construir com o Congresso, com o governo, uma regulação mínima do que pode e não pode. E o outro ponto é você, Patrícia, é vocês que estão assistindo, vocês têm que entender que o plano de saúde é um bem e que vocês têm que cuidar dele. Hoje a gente pega um plano de saúde, a gente tem uma carteirinha e a gente quer, eu passei 1 ano sem gastar nada, eu vou fazer um exame de laboratório, eu vou fazer isso, aquilo, talvez que nem precise, para onerar aquilo que eu gastei. Gente, aquilo é como se fosse um seguro. Se você gastar muito, a soma do que você gastou, no ano seguinte vai vir para sua conta.
As pessoas precisam, cada vez mais, cuidar da sua própria saúde, muito, ter o plano de saúde como um patrimônio que tem que ser zelado, porque senão amanhã a gente não vai ter mais. Então, o evento trouxe muitas novidades, novidades de tecnologias, novidades de inteligência artificial, como a inteligência artificial pode estar impactando na área de saúde, trazendo benefício direto para os profissionais, seja profissionais de saúde, seja para os pacientes. Então, eu diria assim, para nós foi muito gratificante ter tanta gente e a gente que é líder de mercado, a gente fazer um evento desta magnitude, não só um evento de tecnologia, nós fizemos um evento de tecnologia e gestão na área de saúde. Nós assumimos também a preponderância como principal evento de tecnologia na gestão da área de saúde. A telemedicina, ela avançou, você recordou que durante a pandemia, né, nós tivemos um certo avanço e naquela época se falava, inclusive, dos benefícios para quem mora longe, para quem está longe de um médico, quem não tem acesso, poder ter um atendimento quando for necessário. Nós conseguimos avançar da pandemia para cá, na telemedicina? Eu diria que não. Eu diria que a telemedicina veio na pandemia. A MV, por exemplo, ela tomou uma decisão na pandemia que nós pegamos todos os nossos esforços e fomos ajudar quem precisava. Então, nós liberamos os nossos sistemas para que as instituições públicas, ninguém fez isso, né? No Brasil, pudesse usar gratuitamente a telemedicina para chegar nos mais longínquos lugares. Somente aqui em Pernambuco, usando a nossa tecnologia gratuitamente, foram feitos mais de 50 mil atendimentos que não seriam atendidos se não tivesse a telemedicina. Passado o período da pandemia, esse negócio murchou. Os médicos começaram a querer que os pacientes estivessem nos seus consultórios. Eu diria que por uma razão muito clara. Não existe uma regra absoluta de remuneração por uma consulta em telemedicina. Então o médico passa a ter, na cabeça dele, ele perde o domínio daquele paciente no momento que ele trata esse paciente por telemedicina, outros poderão tratar em qualquer lugar. Mas o futuro está muito claro. A sua casa, a minha casa, elas serão como um consultório médico que vai estar integrado num ecossistema de saúde, seja um hospital ou um serviço de saúde. Isso vai cada vez mais caminhar em conjunto e nós vamos ter uma revolução digital, não é uma transformação digital. É algo muito importante porque ajudaria a diminuir, né, o grande volume de pessoas dentro dos hospitais, né, muitas vezes para fazer consultas que não são tão urgentes, né? Então um atendimento virtual seria possível ser atendido, pegar uma requisição, fazer um exame e aliviar essa carga toda que nós vemos, principalmente no setor público, né? Agora, eu faço uma relação, a gente trabalha muito, que benefícios teria ou tem uma transformação, uma revolução digital? A gente fala que 20% a menos dos exames são realizados. Não, porque como o médico passa a ter todo o digital da vida pregressa da pessoa no seu computador ou no seu repositório de dados, então isso faz com que tenha um benefício muito grande. O outro ponto chama-se emergência. Tu imagina o seguinte, se você precisa, nesse momento, de um atendimento, a primeira percepção que você tem, poxa, eu estou passando mal, eu vou levar na emergência. Mas se você tiver no seu aplicativo, estou com uma dor no estômago, estou com uma dor de cabeça, eu estou com sinusite, sei lá o quê, e você entra no seu aplicativo e naquele momento, a 1 hora ou a 2 horas, tem uma consulta disponível num especialista que você possa procurá-lo. Você vai escolher ir na emergência ou esperar 4, 5 ou 6 horas numa emergência, ou ir no especialista que vai atender agora. sim. Você vai correr naturalmente. A gente tem experiência clara a respeito disso. Por exemplo, a gente tem uma Unimed chamada Unimed Sorocaba, que ela é a instituição que tem um ecossistema digital mais robusto, talvez, do mundo. Com tudo em sincronia dentro do ecossistema deles. Nós já reduzimos mais de 20% dos exames e 40% as internações, as idas à emergência. Isso é um ganho excepcional para o sistema de saúde. E para as pessoas, elas terem os dados dela num repositório, vai cuidar do plano. Lembra da ideia de cuidado do plano? Ela vai cuidar dos seus dados de saúde, que vai estar no aplicativo dela.
Paulo, e o setor público? Como o setor público olha para a digitalização na saúde? A gestão pública, ela necessariamente precisa de um maior cuidado, uma maior atenção da importância disso tudo. A gente tem assim, ó, se a gente olhar, os bancos começaram a se digitalizar, eu diria que há 35, 36 anos. Na minha visão, 88, foi criado o Sistema Brasileiro de Intercâmbio Bancário, que levou hoje a nós poder ter o nosso Pix. Então a saúde, a indústria veio no segundo espaço e a saúde vem caminhando numa corrida em terceiro ou quarto lugar ali. Então essa mudança vai trazer, sem dúvida nenhuma, grandes ganhos para todos. Você acha que os bancos eles estão abertos, você falou em bancos agora, eles estão abertos e percebendo a importância dessa digitalização no setor público ao ponto de oferecerem taxas e condições para que hospitais, gestores, de modo geral, possam investir no setor de saúde? O setor público ele tem avançado. A gente tem alguns modelos que eu poderia dizer que são muito relevantes. Por exemplo, a gente tem o estado de Goiás, que todos os hospitais de Goiás, a gente preconiza cadastro único, base única e prontuário único. Ou seja, o paciente, aonde ele é atendido, em qualquer lugar, ele vai trazer seus dados todos num lugar só. Então, na década passada, a gente ajudou muito no Brasil as grandes redes que se formaram a criar, eu diria que hubs de tecnologia com hubs de gestão. Redditor, DASA, Mater Dei, Cora, todos eles têm um prontuário único, cadastro único e uma base única de dados. Então, eles tiram muito proveito disso a ponto de pagar os investimentos que fizeram. Na área pública, isso começou sim, ainda a gente tem uma participação de todas as nossas receitas, apenas 10% vem da área pública, mas o que a gente percebe é que nos últimos anos esse movimento tem avançado. Poderia citar Espírito Santo, Goiás, a cidade de Belo Horizonte deve ser a primeira cidade do Brasil com saúde digital, com aplicativo, levando os dados para o repositório da pessoa. Então, a gente está começando um projeto na Paraíba aqui também, com 52 hospitais, 52 unidades de saúde integradas num ambiente único. Então, eu diria assim, ó, o público precisa muito, mas começou lentamente um despertar do ganho que a população tem. Às vezes, no público, você vai lá, o paciente está internado no hospital A ou B, ele faz um exame, uma tomografia, está internado, ele espera uma semana pelo resultado, só pelo resultado para iniciar o tratamento. Se ele teve um AVC, já era. Uma semana depois ele não consegue fazer nada. É verdade. Então, tem um conjunto de situações que a gente preconiza, que é criar uma central, os públicos todos deveriam ter uma central de laudos. E ter um SLA. Esse exame foi realizado, ele tem que amanhã ou agora, em X horas, ele tem que estar disponível para o médico realizar o tratamento daquela pessoa. Tem um protocolo para esse tipo de coisa, Teria que ter uma regra clara e uma decisão. Aí o paciente fica num leito esperando um monte de tempo, ele acaba tendo uma deterioração tão grande no quadro clínico que ele nunca mais vai se recuperar. Aí ele é levado para um outro hospital para ser atendido, para ser mantido um atendimento numa UTI, por exemplo. E vai gerando custos. E vai gerando custos e não vai se recuperar, porque ele deteriorou tanto que não tem mais o que fazer. Isso é comum. A gente Muito. Vê isso comum. E isso, a gestão pública na saúde, ela precisa ser mais integrada, ela precisa ser digital, sim, e ela precisa ter esses mecanismos de conseguir fazer que tenha agilidade no começo do tratamento, para não virar um crônico, custo altíssimo e sem solução. Sem solução. Mas aí a minha pergunta é com relação a bancos. Os bancos, eles estão facilitando, eles estão ajudando nesse processo de digitalização da saúde ou os bancos precisam despertar para essa necessidade, Eu diria que os essa bancos, oportunidade? fora o Banco Mundial, que tem vários tipos de financiamento para os órgãos públicos para tratarem disso, eu desconheço
qualquer ação dos bancos em relação a ajudar um estado ou um município para financiar. Eu diria que eu desconheço isso. E a iniciativa privada? A iniciativa privada, a gente tem trabalhado muito para despertar isso. Mas como o evento público ele é complexo, é licitação, é uma série de coisas, é muito mais fácil a gente atender o nosso mercado privado, né? Unimedes, a gente tem 340 Unimedes no Brasil. Nós temos 2 de cada 3 Unimedes, que tem quase 40% das vidas de plano de saúde, são de 20 milhões de vidas, de 50 milhões, estão no meio Unimed. E 2/3 são clientes nossos. Então, um grande mercado para nós. Os filantrópicos que atendem 50% de todas as internações do SUS no Brasil, a gente tem uma relação muito forte, mas também eles têm dificuldade de ter recursos para contratar MV. Eu diria que todos querem MV, eu diria que todos os filantrópicos gostariam de ter MV, mas a estrutura de compra de equipamentos e uma série de necessidades antes de ter MV, eles não conseguem ter. Então a gente ajuda o que é possível, falta muita vontade do ecossistema inteiro. Talvez porque os profissionais que fazem a gestão da saúde como um todo, eles são pessoas que não nasceram digitais. Então falta a percepção da juventude que nasce hoje, as crianças já nascem com um celular na mão, nasce vivendo com notebook e companhia. Então talvez essa cultura digital nas pessoas que são os gestores, que têm uma idade mais avançada, não tem essa percepção. Então talvez isso fique para a próxima geração que começa agora a tomar provável. posse. Não. Né? Nosso desejo... Se depender da MV, não, né? Não é que depende. A MV tem trabalhado, eu tenho um sonho e um desafio. Eu gostaria, e a gente está tentando levar o meio para em 10 anos a gente ter a saúde digital no Brasil. Israel é digital há mais de 30 anos. É um estado do Brasil, tem algo como 10 milhões de pessoas. Por que se a gente, lá em Israel, puder fazer há 30 anos atrás, por que nessa década nós não podemos fazer? Sim. Nós estamos buscando essa revolução. Nós estamos trabalhando para mexer com todos os pilares para construir isso. Vamos falar dessa revolução no próximo episódio? Vamos junto. Então, ficamos por aqui e no próximo episódio trazemos mais sobre tecnologia na saúde com o Paulo Magno, CEO da MV.